Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Eu, Cuca, tenho o prazer de apresentar um projeto super especial hoje com uma convidada fantástica. Estou aqui em Curitiba, mais precisamente no café Mangô Café, que é de um grande conhecido que gentilmente nos cedeu esse espaço para fazer as gravações de hoje. E Curitiba é essa cidade que é impressionante, né? Eu estou aqui com Débora Munhoz, uma querida amiga, que ela é química e química da vida, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências, sobre o empreendedorismo, né? A biografia do empreendedorismo. É isso? Estou falando certo? Biografia empreendedora. É um termo que eu cunhei assim, para congregar todo esse conhecimento. Obrigada, obrigada. É um prazer enorme conhecer o canal Homem de Prata, achei incrível o projeto. É algo assim que eu vi o valor que tem para o momento que o Brasil está vivendo, que as pessoas estão vivendo, pela busca que eu estou percebendo. Então, acho que ele foi uma ideia muito bem acertada. Assim. E aí, agora a gente está nesse momento de ampliar nossos horizontes. Estamos começando com algumas cidades, como já fizemos Londrina, estamos fazendo agora aqui em Curitiba. Começando com você, para falar um pouquinho do que é viver em Curitiba, o que é empreender em Curitiba. Você que é uma jovem como a gente, de 58 anos, que vai contar essa experiência. E ela é mineira, tá? Vocês querem saber. Sou mineira. Me fala então um pouquinho, Débora, me conta um pouquinho da sua história, Débora. Então, eu vim para Curitiba há 10 anos, né? Eu sempre estive envolvida na área de sustentabilidade e eu era só uma técnica e a vida foi me mostrando, né? De uma química, eu saí para a química da vida. Né? Existe uma educação formal e eu fui optando pela educação real. E a minha vinda para Curitiba tem a ver com isso. Eu queria um local que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, mais um ar, primeiro mais frio, né? Eu fui morar na Ilha de Malta e depois fui para Florianópolis. Aí eu percebi que eu gostava mesmo. Era de andar, né? Você gosta de andar. Além de andar, adoro viajar. Já viajei. Eu sou palestrante profissional, então já fiz muitos lugares do Brasil. Assim, adoro Belém do Pará, enfim. Mas o calor me abate e a secura do ar também. Então eu vim para Curitiba exatamente por causa do clima, porque é mais úmido, é mais frio. Quando chega o verão também não se anime, porque quem gosta de frio, porque no verão aqui também é muito quente. Legal. Mas o frio eu gosto. Então, vamos falar agora sobre o seu negócio que me trouxe aqui, convidar você, foi um prazer, sobre essa biografia de empreendedores. Então, a biografia empreendedora, ela começa assim. Quando eu tinha 27 anos, a minha médica me apresentou o termo biográfico, que vem da antroposofia, que é a análise biográfica, porque eu estava exatamente no momento de passagem, de transição da minha vida, que era os 27, 28, 29 anos. É o momento aí de uma pequena crise. E eu não sabia, e aquilo para mim foi incrível, porque eu descobri realmente os ciclos, né, dos setênios. E a partir daí eu fiz um seminário de pedagogia social de base antroposófica, muito legal. Eu não sou antropósofa, eu sou uma curiosa sobre o assunto, mas na minha vida fez muita diferença, porque o fato de eu conhecer um pouquinho sobre esse assunto, biografia humana, e sobre a visão da pedagogia social para as empresas, me fez, por exemplo, entrar para uma federação das indústrias de Minas Gerais, onde eu trabalhei durante uns 6 anos. Esse conhecimento me possibilitou não perder a minha identidade diante de uma identidade de uma empresa maior. Então eu não faço uma coisa que acontece muito com as pessoas, acontece muito com executivos, com grandes gestores, enfim, que é de colar o nome com o sobrenome da empresa. Eu sou o João da empresa X, eu sou a Maria da empresa. Mas isso é normal, isso na nossa faixa etária, a gente, principalmente os homens, tem essa dificuldade com o decorrer do tempo de descolar. Ele fica realmente com aquela imagem, né, da empresa. Exato. Que ele representou, principalmente os que ficam mais tempo. Exato. E lidar com isso a gente vê que é uma dificuldade, mais para os homens do que para as mulheres. Sim, porque a mulher muda sempre, o homem quase nunca muda. Basicamente isso. Mas isso não é uma depreciação, isso tem a sua importância. O homem tem a sua importância e a mulher tem a sua importância, por isso que se complementam, né? Então, é importante essa habilidade masculina. Agora, é importante também que o homem aprenda a fazer as mudanças. Mas voltando a essa questão da identidade, quando eu aprendi sobre as fases, sobre essa questão de quem sou eu, né? Eu tinha que ter essa resposta sempre. Eu descobri e investi em autoconhecimento, embora eu tivesse uma carreira. E são duas coisas que trabalham
né, juntos, né? E com isso eu sempre fui a Débora Munhoz, que trabalhava em tal lugar. Eu nunca fui a Débora Munhoz da Federação das Indústrias, entendeu? Então todas as pessoas que me conhecem, me conheceram. Cara, a pessoa também que junto conhece, um sobrenome, não tem jeito. Ela escolhe, porque ela vai fazer, é natural, ela faz referência, ela trabalha em lugar tal. Mas eu sempre tive uma vida pessoal. Então eu sempre escrevi, eu sempre tive presente em lugares, independente de estar representando uma instituição. E eu fazia muito isso, eu fazia muita representação institucional também em eventos nacionais, alguns eventos internacionais mais dentro do próprio Brasil, coordenei projetos internacionais, enfim. Mas eu sempre tive esse cuidado, por causa desse conhecimento. E o tempo foi passando, eu fui me reinventando, passei como todo mundo por crises, porque é natural você ter crises, né? Só que também o fato de ter conhecido a biografia humana me fez entender que as crises são grandes oportunidades de crescimento pessoal e que quando você não passa por elas, não dá a elas a devida atenção, o tempo te cobra. Por quê? Porque a crise que vem, ela é mais forte. Tá, e como é que, concordo 200%, como é que você pode dizer pra gente assim, como se preparar uma biografia, sem mesmo ter noção disso, porque tem que ser construída essa biografia, principalmente com esses problemas que a gente eventualmente tenha de identidade com as empresas. Sim. Como é que a gente vai construindo essa biografia? Que conselho que você dá pra gente, homens e mulheres de prata? Se preparem assim, criem sua biografia nesse formato. Olha, foi exatamente o que eu fiz para poder me reinventar, porque a crise, quando ela vem, ela te pega e ela te tira o chão. Então, faz parte. E você a gente sempre acha que está preparado e não está. Não, você vai ralar o joelho. Prepara que você vai sentir dor. Tá? Então, você não precisa ficar tomando medicamento. Legal, se você puder fazer uma terapia, invista. Eu acho que é muito bacana. Eu fiz muito tempo terapia e até hoje faço, de formas diferentes. Mas a primeira coisa, depende do terapeuta. Porque, sabe, depende. E o homem tem mais dificuldade de olhar para dentro, por isso que ele sofre mais. E demora mais para ir na terapia. Demora mais. E aí a crise é mais profunda e difícil. E muito difícil para a mulher que está junto, porque tem que aturar um homem que não se movimenta internamente. Oh, para! É sério, já é uma dica para os homens. Já é uma dica para os homens. Ó. E o que acontece? Porque o rejuvenescimento, ele vem desse processo. Né? Vem desse processo de você se recriar. E aí a dica, ela é básica. Você acha que chega numa certa idade, dentro da biografia, que a gente constrói sem saber, que a gente foca muito mais no problema, não na solução? Eu penso sempre na solução. É uma questão cultural, depende da pessoa, sim. E o brasileiro, particularmente, nós somos um povo que nós somos treinados a reclamar, a ser vítimas. Quando você entra no protagonismo, que é a grande diferença de uma atitude empreendedora, e uma biografia empreendedora tem a ver com isso, de você ser protagonista da sua vida, assumir isso e transformar sua bagagem em negócios, em investimentos. Não precisa necessariamente ser só da questão financeira, mas a geração de valor em várias áreas e você trocar valor com o mercado, com a sociedade. Então, eu tenho que buscar isso na minha bagagem. Então, a construção da biografia, claro que existe uma técnica, existe um processo. Eu proporciono isso dentro do... você tem uma formação disponibilizar para as pessoas? Sim, eu criei a mentoria Biografia Empreendedora e os workshops exatamente para isso. Porque diferente de como eu falei, eu não sou psicólogo, o projeto a minha proposta não é ser terapeuta, mas é bem objetivo ajudar as pessoas a capitalizarem essa experiência, capitalizar em valor. Pode ser valor financeiro, pode ser outros tipos de valores que capturados do mercado. Né? Pode ser em imagem, pode ser em oportunidades, pode ser se tornar embaixador de algo, mas hoje está muito em moda falar em propósito, mas é você ver a bagagem que você tem e validar a sua construção. E as empresas passam. A sua também pode passar. E você tem conversado com várias pessoas, né? Qual foi o maior desafio que você viu dessas pessoas para começar, pelo menos, a construir essa biografia? Tá. O maior desafio, eu vou falar na parte dos homens, que é exatamente olhar para dentro. E entender que eles não são uma posição. As mulheres, as verdadeiras mulheres de valor não estão com o homem por causa da conta bancária. A conta bancária é importante, sim, para você fazer coisas externas. Mas o alicerce, ele não é financeiro. Porque o dinheiro ele é um papel, ele não é o valor. Eu não vejo o dinheiro hoje, desculpa, porque você vê, hoje tem o empoderamento das mulheres, elas se colocando no mercado. Então, tudo bem, ainda eu acho que é uma minoria, deveria ter mais espaço. Mas eu estou ouvindo você falar, será que ainda tem essa visão de que o homem tem que ter o dinheiro e a mulher não? Olha,
Eu As discordo um mulheres pouquinho. também caíram nessa armadilha, tá? Então, muitas mulheres, elas se estão perdendo, e eu quase caí nessa. Eu falo isso porque eu também acordei, porque eu estava ocupando, aí falando um pouquinho da minha passagem pela Federação das Indústrias, e foi onde realmente eu vi de mais perto essa questão de ser executivo e tal, e o estresse e tudo, e aí eu perguntei para mim, é isso que eu quero para mim? Não, não era o tipo de coisa que eu queria. Então eu negociei, eu conversei com um amigo meu, se ele teria interesse em assumir a posição que eu estava, antes disso, porque era um amigo de confiança, fez o mesmo mestrado que eu, tinha competência, era uma pessoa de confiança, conversei com ele, depois conversei com o gerente, e deixei o protagonismo para isso, eu queria viver outras coisas. Mas o que eu vi, e eu fui aprendendo isso, é que para as mulheres, o movimento feminista, ele trouxe uma ilusão de que você pode fazer milhões de coisas, ocupar cargos altíssimos, mas você não tem escolha de ficar na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. A mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive Eu acho também. E agora, hoje, quantos homens também estão fazendo funções de casa? E qual o problema? Não tem problema, não tem problema. Acontece que a energia masculina é uma energia ativa. E o homem, ele se emascula se ele fica somente doméstico. Eu atendi recentemente um homem com esse problema, que era alto executivo, aposentou e tal, estava em casa 3 anos. E aí ele... Mas a própria pandemia aconteceu isso. O homem veio para dentro de casa. Sim. As mulheres também. E é onde tiveram o maior índice de separações da história. Porque quem é esse homem, essa mulher? Quem é esse filho que eu tenho? Porque eu não conheço meu filho. Os filhos passam a maior parte do tempo fora, você não sabe realmente quem são as pessoas com que você convive. Principalmente o pessoal de 30, 40, 40, 50 anos é o que mais sofrem com isso, que eles estão muito ativos, né? Tanto o homem como as mulheres hoje. Então, é preciso ter atividades em todos, mas é preciso ter uma atividade interna também. Você precisa ter vida interior. Eu participei de um evento há pouco tempo, a mesma coisa, uma mulher, isso, aquilo, é da área de marketing, uma feira e tal, ela ia fazer na verdade, nós fizemos o mesmo evento, éramos as duas palestrantes do evento. Aqui em Curitiba? Não, foi evento nacional. E aí, em determinado, a gente chegou antes, né, para conversar, para alinhar, né? Ela ia falar, e aí a facilitadora, né, a mediadora. Então, em determinado momento, essa pessoa virou e falou assim, quando eu falei para ela assim que eu não era feminista, que hoje eu tô com escova, mas eu tenho um cabelo cacheado, eu adoro isso, eu adoro poder mudar. Eu posso escolher usar os meus cachos, eu posso usar eu também, enfim, meus entendeu? cachos. Isso é brincadeira. Agora, eu não sou feminista. E quando eu falei para ela assim, porque uma das grandes questões que a gente tem é ter vida interior. E ela virou e perguntou para mim, mas o que é vida interior? E eu fiquei impactada porque eu nunca podia esperar de uma mulher não saber o que é vida interior. Então a gente já chegou nesse nível. As mulheres se iludiram tanto com o que falaram para ela o que ela deve ser e fazer, que elas esqueceram de coisas básicas. Então a gente pode sim, assim como a gente pode fazer uma escova e usar cabelo cacheado, quem tem cabelo cacheado, a gente pode escolher ter uma carreira executiva e depois também, ou ao mesmo tempo, mas é muito difícil de você conciliar, ser executiva e ter uma família. É uma questão de investimento de energia. É só isso. Com certeza, com certeza. Tudo é investimento. Então, faz parte da sua biografia. Faz parte da biografia. E o legal foi que, no meu caso, uma das coisas que eu percebi que eu poderia contribuir para o Brasil, para os próximos 50 anos, independente de eu estar aqui ou não, é perceber que existe uma bagagem incrível de conhecimento, de maturidade emocional, de olho no olho, que é a turma 50 a mais. Essa turma está ficando em casa ou ela está perdida com coisas não significativas assim, em termos de valor humano. E a gente tem uma turma 30 a menos que tem uma carência enorme dessa bagagem. Como é que a gente conversa? Então é isso. Hoje o maior problema é trazer. E um dos nossos propósitos nos Homens de Prata hoje é trazer o jovem junto. Para ele entender o que a gente faz. Não é só experiência, não, a convivência. A gente tem procurado trazer esse momento entre os jovens também. Então, uma das coisas que eu aprendi com uma amiga, que é uma anciã, e eu, seguindo um conselho, a experiência da minha mãe e o conselho dessa minha amiga, ter amigos com leques amplos, né? Ter um leque amplo de amizade. Então, eu tenho amizades muito novas e tenho amizades de anciãos. É saudável. Que é muito saudável. Você aprende. Então, por exemplo, em 2009, eu entendi que eu não era uma nativa digital, o importante eu fiz a minha migração digital em 2009. Eu já trabalhei a minha cabeça. Mas o digital hoje não adianta, hein?
inserido na vida de todo mundo. Sim, mas tem um jeito de pensar. Um jeito de pensar diferente. Entendeu? Um Então, jeito de interagir. o que acontece? O jovem que já nasceu, principalmente o pessoal aí que está 20 menos, esse pessoal tem mais dificuldade de entender uma linguagem mais física, tá? Então esse pessoal precisa de ajuda. Ele não tem contato físico. Esse pessoal precisa de ajuda profissional, os pais, as mães, os avós, tem que ter um posicionamento para tirar essas pessoas da tela. Eu vou te dar um caso particular. Meu filho, o mais novo, 22 anos. Faz faculdade em São Paulo, no Mackenzie. Ele entrou na época da pandemia. Depois ele passou a fazer a Deciforma esse ano. Ele nunca foi no pátio do Mackenzie. Ele trabalha online numa empresa, já está na parte de estágio, está sendo contratado agora. Nunca pisou na empresa. É o que você falou, o contato físico se perdeu. Ele trabalha dentro de casa, então ele fica mais tempo, não vê os amigos e fica dentro de casa. E é isso que a gente tem que trazer com as pessoas acima de 50 anos que ainda têm o hábito de se reunir. Porque senão vai perder a memória. Vai perder a memória. Entendeu? É muito rápido. As pessoas estão perdendo a memória muito rápido. E até esse pela exercício, idade, né? Mas essa coisa de perder a memória pela idade é porque não está usando os neurônios, né? Então, se você não faz exercício e, naturalmente, se você delega tudo, realmente, é muito triste dizer isso, mas é hidratação, é tomar sol, essas coisas que a gente esquece, que é coisas básicas e não custam, né? Não tem um custo real financeiro para isso. Bacana. Mas essa criação de oportunidades é importante, você gerar oportunidades da parte do pessoal mais velho, porque tem a maturidade, só que o pessoal mais velho tem um problema da preguiça. Porque você vai se acomodando. Imagina! Olha, coisas que é triste de ouvir. No meu tempo foi sempre assim. Tá, o seu tempo já passou. Qual que é o seu tempo interno? Só que nós ganhamos mais 20, 30 anos de sobrevivência aí, naturalmente, pela própria medicina, pelo acesso que a gente tem, o contato que a gente tem. Então, eu discordo disso. Não de você, do pensamento em geral. Sim, mas eu vejo postura direto aí. As pessoas, elas... E outra coisa que acontece com as pessoas pós-50 é perder a capacidade de ouvir. Não é um problema físico. O problema físico, ele sucede uma postura mental. Eu já sei tudo. Principalmente os homens têm mais isso que as mulheres. Eu já sei tudo. Então, eu vou só naquilo que eu estou conhecendo. Ou seja, eu perco a oportunidade de aprender com o novo, porque o novo, olhar para o novo, né? A criança está descobrindo tudo. O Murilo Gun, que é uma figura interessantíssima, né? Eu gosto dele. Ele fala que uma das coisas mais para inspirar a criatividade é estilo de criança, né? Eu não tive oportunidade, não é que tive oportunidade, eu não quis ter filhos, mas eu não tive tanta oportunidade de lidar com crianças, mas eu gosto e eu me divirto. É isso aí. Então eu usufruo, né, dos filhos dos amigos. E essa questão de você estar junto e você entrar brincando, exercita a sua criatividade. A outra coisa é animal, cachorro. Mas cachorro criado como cachorro, não cachorro criado como gente, né? São duas coisas distintas também. Porque essa espontaneidade, o brincar do animal, ele te ensina muito. O grande companheiro do idoso hoje é o cachorro. Sim. O cachorro não, os pets em gerais, né? O gato também tem. Eu acho que tem que ter um animal de... Tem um projeto, inclusive, das mulheres de prata. Procura esse projeto, chama Projeto Pet 60+, que é de uma das mulheres de prata, Ana Maria Orsi. E ela fala sobre a companhia do pet, ela já gravou com a gente. Os animais, eles são incríveis, você aprende muito com ele, desde que você deixe... Você interage. Sim, desde que você deixe o animal expressar na natureza dele e não você tente humanizá-lo, porque ele vai perder a natureza, ele vai perder a oportunidade também. E ele vai sofrer bastante também. Então, essa que é voltando lá à pergunta que você me fez, o que eu recomendo para as pessoas fazerem? Façam listas de tudo, todas as habilidades que você tem. Recorde o que você tem. Todo o emprego mais simples que você tenha tido, né? O engraxado, quem teve a oportunidade de ser, sei lá... Dê valor, né? Dê valor a tudo. Dá valor, pregar botão, tudo isso coloca na sua mochila de habilidades. Tenha essa mochila de habilidades sempre ativada. Procure aprender coisas novas, né? Parece meio chavão, mas... Tipo, sei lá, vou aprender a fazer tricô, sei lá, vou aprender a consertar carro, né? Eu não tenho carteira, vou tirar minha carteira nos próximos meses. Então, carteira de moto, inclusive. Então, assim... se colocar em desafios, se mover, se movimentar. E aí, tem uma possibilidade. Não pode parar, não pode parar. Você morre.
Então, de repente, você está ali com o corpo, mas está morto, né? E aí você vê para as pessoas que estão andando olhando para baixo, né? Totalmente para baixo. Você percebeu? Ao invés de você se elevar, e aí você tem... Eu acho que tem que ter um meio termo de tudo, né? Não pode ser 100% olhando para baixo. Não, você não vai trombar em muita coisa. Mas eu falo simbolicamente nisso, em vez de você se elevar para princípios mais nobres, as pessoas estão só cada vez... E aí se encurvando, e você vai sendo curvado pelos eventos, pelas diversidades, quando na verdade tudo é para crescimento. A vida não tem sentido se você não usar a sua vida para crescimento, não valeu a pena. É triste pensar que você vai viver, sei lá, eu já tive para morrer 4 vezes, então isso para mim ficou muito nítido isso, sabe? Eu tenho que chegar no final e dizer, valeu a pena. Errei, né? Como é que é a música do Roberto? Confesso que emoções eu vivi no final das contas, entendeu? Emoções eu vivi, Legal, Débora. Estamos chegando praticamente ao final. Antes disso, eu queria fazer um agradecimento especial ao Mango Bar, né, o Mango Café aqui de Curitiba, nossos fiéis patrocinadores Água Prata, Mint Site, Casa Flora e também nossa querida Terra Nostra. E vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, podcast e também acompanhar nossos trabalhos incríveis que a gente tem feito com os nossos convidados aqui, hoje com a Débora Munhoz. Débora, para encerrar, eu sei que você vai lançar um canal. 1 minutinho para você falar do canal. O canal Café Extraordinário, a proposta dele ser um canal de entrevistas também focado em empreendedorismo, focado em qualidade de vida. Então fique atento, de qualquer forma vocês podem procurar aí no Instagram, que está sendo ativado, meu Instagram está um pouquinho parado, mas eu estou ativa no LinkedIn, então quem tiver interesse, busque contato, me manda uma mensagem lá no Débora H. Munhoz, EA, lá no LinkedIn e também no Instagram. E quem sabe um dia o Homens de Prata vai estar no programa dela também. Já está convidado. Débora, muito obrigado. Obrigada também. Um beijo grande a todos. Excelente trabalho. Fiquei muito feliz que você dividiu com a gente. Um forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Fique com Deus.